Dalva acabou de falar aqui, o Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Você já se sentiu sozinha? Mesmo assim, rodeada de pessoas, você teve aquele sentimento assim, não, estou sozinha. No meio da multidão? Já teve esse sentimento? De sentir que está rodeada de pessoas, mas você se sentir só no meio das pessoas? Você já chorou calada? Ninguém viu, mas Deus viu. Já sentiu que ninguém entendia aquilo que você estava passando? Parece que as pessoas não entendem. Está acontecendo isso, eles não entendem. Existem dois tipos de solidão. O primeiro é aquela solidão física, de você estar mesmo sozinho, sem ninguém ao seu lado. Você está sozinho, de verdade, sem nenhum ser humano perto de você. E a segunda, que é essa solidão emocional, que é, às vezes, mesmo rodeado de pessoas, mesmo cheio de pessoas, você se sentir sozinho naquela situação. Essa é a solidão emocional. Mas hoje, Deus quer falar para nós que você não está sozinho. E nunca esteve. Mesmo naquele dia que pareceu que ninguém estava com você, ninguém estava contemplando, Ele estava contemplando, porque Ele sempre nos vê. A primeira parte do versículo fala: não temas. Não temas. Não temas. O medo, ele paralisa a gente. Ele rouba a promessa. Ele rouba a nossa alegria. Não tem aquele medo paralisante que faz a gente, diante de uma ameaça, ou correr ou fugir, ou ficar paralisado? É isso que o medo faz com a gente. O medo, às vezes, de não dar conta. Não vou dar conta, é muita coisa, é muita responsabilidade para mim, eu não vou conseguir. O medo de perder alguém. O medo que a gente tem de falhar, de fracassar. Sonda o nosso coração esse medo. O medo de adoecer, de depender dos outros cuidarem da gente. O medo de ficar sozinha. Quem tem medo de ficar sozinha? Mas Deus começa dizendo para nós: não temas, porque Ele sabe que o medo vai ser uma coisa que vai acontecer com a gente vai se sentir com medo. E Ele fala para nós: olha, não tenha medo, não temas. O medo, ele não vai governar as nossas decisões. Em nome de Jesus, ele não vai calar também a nossa voz e nem vai definir o nosso futuro, porque nós já sabemos o que Deus tem preparado para nós. E não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, Deus está com você. Lá em Isaías 41, 10, que a gente leu aqui no início, Deus fala 3 coisas. Primeiro, não temas. Depois, eu sou contigo. E depois, eu te sustento. Não temas. Ou seja, Ele cuida do nosso emocional. Não precisa ter medo, não tenha medo. Eu sou contigo. Ele está presente. Ele não só fala, Ele está presente com a gente. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de servos do Senhor que passaram por lutas, passaram por dificuldades, mas porque Deus estava com eles, a vida deles foi preservada. Nós podemos lembrar de Daniel na cova dos leões. Os leões não fizeram mal com ele. E os 3 jovens na fornalha ardente? Que quando eles olharam de fora, tinha 4, que era o próprio Jesus ali, o Deus com eles.
guardando e livrando, ou seja, Ele está conosco. A solidão, ela não é a ausência de Deus. E às vezes, no silêncio, que Deus mais trabalha na nossa vida. E nós temos essa dificuldade com o silêncio, porque a gente gosta de ter tudo planejado, não é? Gosta de saber, vai acontecer assim, assim, assim. Ter as respostas. Só que nem sempre nós temos. A maioria das vezes a gente tem que ir pela fé. Ir caminhando por fé e saber que Deus vai preparar o caminho. Nem tem o caminho ainda, mas você põe o pé. Pela fé que Deus cuida de nós. Solidão é um sentimento. O abandono é uma coisa real. Mas Deus, Ele nunca se ausenta de nós. Lá em Hebreus 13:5 está escrito assim, que não te deixarei e nem te desampararei. Olha que promessa preciosa. Não te deixarei e não te desampararei. Ou seja, no momento difícil, Ele não te deixa e nem te desampara. Às vezes as pessoas nos desamparam, às vezes a gente se sente desamparado diante de uma luta, diante de uma dificuldade, a gente olha assim e parece, meu Deus, ninguém está me ajudando. Tinha um aluno da minha irmã, que a gente virou até um meme da nossa família. A minha irmã é professora da zona rural, lá do Ipaneminha. Aí ela ia, ficava lá o dia inteiro na Topic, que levava e trazia de tarde, porque lá não tem transporte, né, para ir e voltar. E os meninos são tudo da zona rural. Ela passou um trabalho para os meninos fazer e era para os pais ajudarem a fazer o trabalho. E esse menininho, ele chegou lá, ninguém ajudou ele a fazer, e ele escreveu assim no trabalho, ninguém me ajudou, mas Deus me ajudou. Tão bonitinho o menininho. Tão pequeno, mas ele entendeu. Olha, ninguém me ajudou, mas Deus me ajudou. E essa é uma verdade que ajuda. Deus, Ele nos ajuda. Glória a Deus. Ele não deixa de nos ajudar. Então, quando você pensar que ninguém está te ajudando, lembra do menininho. Ó, ninguém me ajudou, mas Deus me ajudou. Glória a Deus por isso. Ele disse, eu sou contigo. E a maior promessa de Deus nem é o livramento de passar pela situação, mas é a presença dele com a gente ali naquela situação e a gente saber que a gente vai romper e vai vencer lá na frente, vai sair a luta, às vezes é grande demais, mas vai passar. Tudo passa. Esses dias eu estava meditando nisso, não deu um chuvão que parece que ia arrasar o mundo. Daqui a pouco parou. E o sol brilhou novamente. E assim na nossa vida também. Vêm as lutas, vêm as dificuldades. E sempre que chove, vai parar. E o sol vai raiar. E o arco-íris vai brilhar lá no céu. Maravilhoso. Glória a Deus. E Ele está conosco. Você nunca está sozinha. Em nenhum processo que você passar. Às vezes é um diagnóstico que chega para a gente assim de surpresa. E vira a nossa vida de cabeça para baixo. Às vezes, alguma crise que acontece na nossa família, ou na nossa casa, no nosso trabalho. Não é? Está tudo bem, de repente parece que passa um furacão. Parece que vai carregar até a gente junto. Mas vai passar. E Deus, Ele está conosco nesses momentos. A presença do Senhor, ela é maior do que qualquer problema. E quando você acha que você está sozinha, Deus está te vendo. Ele não deixa de te ver. Nós aprendemos aqui na história do nosso primeiro encontro, que nós falamos sobre Agar, que ela foi vista. Ela foi vista ali naquela situação que ela estava no deserto, pronta para morrer, sem esperança, abandonada. E ela viu que Deus vê. E ela declarou isso, e nós aprendemos essa verdade, e isso não sai mais da nossa mente. Deus me vê. Você é vista em toda a situação que você está. Naquele lugar que era de solidão, ela encontrou a revelação e ela declarou: Tu és o Deus que me vê. E nós
todas as situações também podemos declarar que Ele é o Deus que nos vê. Eu te fortaleço. E essa força de fortalecer, ela é uma força sobrenatural. Porque tem várias coisas que a gente faz para a gente ficar forte no corpo. Não tem? Tem uns hormônios que toma, tem umas vitaminas, tem umas injeções. Eu, esses dias, tive que tomar 10 injeções de ferro, Doripurum. E 3 injeções de vitamina B12, porque eu estava capenga. E graças a Deus tomei essas vitaminas e melhorei. Graças a Deus por isso. Mas hoje nós vamos aprender dessa força que vem do Senhor. Ela não é uma força física, ela é uma força sobrenatural. Talvez a gente fique cansada. Mulher, se perguntar se está cansada, quase 90% vai estar, porque a nossa rotina ela é muito exaustiva, né? A gente tem uma rotina bem forte. Às vezes a gente fica emocionalmente esgotado. Quem nunca ficou no esgotamento emocional? Às vezes a gente fica até espiritualmente exausta. Parece que a gente não está com força nem para orar. Pode acontecer com a gente. Mas Deus diz, o texto, ele não fala assim que você vai se fortalecer. Ele fala assim, ó, eu te fortaleço. O Deus da força fortalece. Isso é a graça, o sustento de Deus para nós e o nosso milagre diário. E isso é diário. Assim como as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todo dia, a cada manhã, elas se renovam. Então, essa força que Deus nos dá, ela se renova todos os dias. E essa força vem do céu. E hoje o Senhor quer liberar para nós aqui, ó, força. Força do céu, para a gente continuar a caminhar, para a gente continuar a buscar ao Senhor, para a gente continuar orando pela nossa casa, orando pela nossa família, para que a gente possa continuar esperando as promessas de Deus para nós, que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir, em nome de Jesus. E para que a gente possa recomeçar, sempre que for necessário. Jesus, ele entende a solidão. Quem lembra o que aconteceu com Jesus ali no Getsêmani? Quando ele estava já próximo da crucificação, e ele subiu ali com os discípulos para orar com ele, e os discípulos fizeram o quê? Dormiram. Porque eles não conseguiram orar com o Senhor. Por 3 vezes Jesus voltou e eles estavam dormindo. Jesus sentiu sozinho. Até ali na cruz, quando ele falou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou com o Pai. Então, ele sentiu solidão. Ele sabe o que é solidão. Ninguém melhor que Jesus para nos entender quando nós nos sentimos sozinhos e para ser presente conosco nesses momentos da angústia. Por isso que ele falou que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Porque na hora da angústia é uma hora difícil, mas ele é um socorro presente. Ele está ali conosco, ele não nos deixa, não nos desampara. A solidão, ela pode ser um lugar de transformação. Quem já experimentou passar momentos de solidão e aí reconhecer que você tem capacidade de enfrentar, que você é mais forte do que a gente pensa. E tem hora que a única coisa que tem é a gente ser forte. Então não tem outra solução, ou a morte, ou ser forte. Em algumas situações que a gente passa. Aí a gente percebe, olha, eu consigo, eu posso fazer. Deus me fortalece para fazer. Não é nem que a gente é forte, é que Deus, ele nos fortalece para que a gente possa passar por esses momentos. E esses momentos, eles nos aproximam mais ainda de Deus. Porque Jesus, a oração dele foi para quem? Deus meu, Deus meu. Jesus, o Deus encarnado, a oração dele, na angústia e na solidão, foi Deus meu, Deus meu. Então, na nossa angústia, a gente clama ao Senhor.
e Ele nos ouve. Vamos orar agora para que o Senhor possa visitar cada coração de nós que estamos aqui nessa noite, para que a gente possa sair daqui com essa verdade fixa no nosso coração de que nós não estamos sozinhas, que Deus está conosco. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, visita cada mulher aqui nessa noite, Senhor. Às vezes, cada uma que se sente esquecida, se sente desamparada. Meu Pai, que o Senhor possa visitar cada coração e que essa verdade, Senhor, possa ser real na nossa vida. Que a gente possa entender e compreender que o Senhor não nos abandona. Mesmo diante de lutas, de dificuldades, o Senhor está conosco, o Senhor nos conduz, o Senhor nos fortalece e nós queremos continuar caminhando, meu Pai, com o Senhor, de fé em fé, de glória em glória. Que o Senhor possa visitar o nosso coração, que nós possamos ter essa verdade, meu Deus, que nós não estamos sozinhas. O Senhor está conosco. Amém? Então, se você entrou aqui hoje sentindo que você está sozinha, você pode ter certeza que você não está. Nós estamos aqui reunidas como um grupo de mulheres que buscam ao Senhor, que intercedem e que querem caminhar juntas e que nós vamos alcançar juntas o propósito que Deus tem para nós. Agora, eu quero que a gente fique de pé para a gente fazer a última oração. Depois a Nidalva vai voltar aqui para finalizar, mas eu quero que nós oramos de duplas. E agora nós vamos orar. Pode ser assim no banco, as que tiverem de 3, pode orar de 3. Dê as mãos e nós vamos orar umas pelas outras. E nós vamos falar juntas. Vamos falar assim: você não está sozinha. Deus está com você. Eu estou com você. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, Jesus, de estarmos reunidas aqui. Senhor, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer a cada irmã que está aqui, Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudar a cada uma nas suas lutas, nas suas dificuldades. Que o Senhor possa nos fortalecer, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, Jesus, com essa verdade. Que o Senhor é conosco, que nós não precisamos temer. Que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos garante a vitória, que o Senhor está conosco, meu Pai. Abençoa cada mulher, fortalece a cada uma, em nome de Jesus. Amém.